Boa noite a todos, obrigado pela organização. Meu nome é Rafael Cortes, eu sou professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Prof. Filo Núcleos UFABC e URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sou um dos mediadores dessa mesa. Professora Rúbia. Boa noite, eu sou Rúbia, sou colega do Prof. Rafael, também sou professora no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora no PROF, nos núcleos da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal do ABC. E eu estou vendo aqui, Rafaela, você é monitora, isso, ou ouvinte, ou Isso, eu sou monitora. Tá, legal, muito obrigada. E aí, então, eu vejo aqui, pelo menos da lista disponível dos inscritos para apresentar, vejo, por enquanto, 2 presentes, isso? Isso. Tá. O Ramiro, que estava por terceira apresentação, e o Giliar estava por quinta, né, mas diante dos colegas que ainda não chegaram, eu sugiro que a gente já inicie, e aí, caso os colegas cheguem, a gente altera a ordem das apresentações, pergunto se fica confortável, especialmente para o Ramiro, assim, já que ele estava em terceiro. Fica bem? Tranquilo, tranquilão. Tá bem, então. Pessoal, desculpa, pode terminar, professora. Não, por favor, a contribuição. Não, só para confirmar, eu tenho 2 pontos que eu tenho que trazer à tona, que a autorização do pessoal que vai apresentar para a divulgação pública da gravação, né? E uma informação importante é que o nome e o título que constam na programação são os nomes e os títulos que vão constar no certificado. Caso alguém que vá apresentar deseje alterar alguma coisa, tem que fazer login no sistema Galois e alterar diretamente por lá, tá bom? Ok. E o ponto final seria só que são 20 minutos de apresentação para cada um e 10 minutos de comentários para os mediadores. Assim que tiver faltando 5 minutos para acabar ambos os tempos, eu vou dar um oizinho no chat, avisando que está acabando o tempo. Se necessário, eu abro o microfone também. Ok. Certo, muito obrigada, Rafaela. Eu já adianto que eu vou propor, assim, eu vou fazer o esforço de não me delongar na intervenção, porque justamente a gente está reunido aqui entre pessoas que têm o mesmo interesse pela área, né, do ensino de filosofia, e depois, então, tem aqui o recorte da sessão temática aqui da nossa mesa, então acho importante o espaço para que todos participem, por isso eu, então, convido tanto os apresentadores quanto a Rafaela também a participarem das intervenções, tá? A palavra é nossa, o momento aqui é coletivo, então os 10 minutos de intervenções não precisam ficar restritos a nós, mediadores. Então, penso que podemos começar, Ramiro? Eu vou... Sim. Contar. A Rafaela está fazendo o acompanhamento do tempo, né? Tá bem, então. Isso, sou eu. Obrigada. Ramiro, você vai fazer alguma apresentação de slide? Não, professor, vou utilizar apenas... Porque senão a gente tem que autorizar, eu acho, aqui a apresentação. Ok. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Ramiro Nazário, sou do estado do Ceará, moro aqui no interior, em Tianguá, cidade fria também, né, uma serra, graças a Deus, muito bom, 7 cachoeiras, então não falta entretenimento, é uma paz morar aqui. Eu sou, digamos, um professor de início de carreira, né, concluí minha licenciatura ano passado, então vai fazer um ano, esse ano concluí a licenciatura ano passado, e automaticamente já ingressei no mestrado, graças a Deus consegui entrar no Profilo, estudo na cidade de Fortaleza, né, na UFC,
participo de lá dessa turma que ingressou. Eu trago para a gente hoje um relato de experiência, certo? Como professor iniciante, eu participei também de um evento que teve na UES nesse ano, em Fortaleza, que foi sobre grupos de pesquisa, né, de professores, de formação de professores. E um dos GTs que eu participei foi de professores iniciantes. Isso me chamou muita atenção, porque eu não sabia que tinha um grupo de pesquisa no Brasil sobre que se preocupasse com nós, professores iniciantes. Porque nós, professores que entramos na carreira agora, nós nos deparamos com muitas situações, tanto institucionais quanto pedagógicas, de colegas que já estão há tempos na vida, já estão há tempos na carreira na docência, e a gente vai aprendendo, caminhando de pouquinho com eles. Então, eu achei muito interessante essa proposta desse GT, e então eu escrevi aqui o meu projeto, meu relato de experiência a partir da minha visão docente como um professor de início de carreira, né? Porque para quem já está há muito tempo na caminhada, talvez não perceba, ou talvez não acolha, ou talvez não entenda a nossa dificuldade de entrar em sala de aula, de participar de uma escola, de ver as vivências institucionais, pedagógicas, estatais que exigem a nossa carreira, né? Quem pensa que ser professor é apenas dar aula está muito enganado, né? Então tem gente que não valoriza a nossa profissão, pensa que é só dar aula, mas o dar aula é todo um fruto, é uma construção, é uma caminhada até chegar aquele momento. E tudo inicia na academia, né? Então eu vou ler para a gente aqui o meu resumo, é muito rápido, e aí a partir dele eu também deixo vocês à vontade, se quiserem interferir, também contribuir com algum ponto de vista, sinta-se muito à vontade. Vamos lá. Meu título é o seguinte: O professor de filosofia no novo ensino médio, um relato de experiência a partir da visão docente. O ensino de filosofia sempre foi um tema de grande relevância nos espaços de discussões acadêmicas e profissionais da área, pois sempre há o que pensar e repensar sobre o ensino de filosofia. Tudo que nós, estudantes do curso de licenciatura ou do mestrado profissional, lemos e aprendemos, será compartilhado com o ensino, pois a academia tem como objetivo final a formação de professores. Embora saibamos que o curso não prepara o estudante para o ofício docente, é dali que sairá um professor de filosofia formado. O próprio modelo de ensino nas universidades de filosofia já nos põe na categoria de alunos. E os futuros professores, já em exercício, imitam, copiam ou refinam a maneira de ensinar na sua sala de aula, baseando-se no início da carreira, na sua formação inicial, e contando com suas experiências universitárias. Aí eu destaco aqui os nossos estágios, o PIBID, a residência pedagógica e tantos outros programas e eventos. Esse professor de filosofia será incluído na nova configuração da escola a partir do novo ensino médio. Vale ressaltar que as nossas escolas são multiculturais e bastante dinâmicas, levando em conta que o Brasil tem uma riqueza imensa em cultura e regionalismo, em toda sua extensão. No entanto, o Ministério que rege as leis da educação cria regras e diretrizes universais, onde são as escolas que devem se adaptar às novas orientações e driblar seus próprios desafios geográficos, estruturais e financeiros para entrarem no padrão exigido pelos órgãos nacionais de educação. Todas essas mudanças pedagógicas, didáticas e metodológicas têm por fim a sala de aula, pois é nela onde o professor e os alunos irão construir conhecimento e trocar experiências a partir da leitura, da escrita e do diálogo filosófico. E nessa realidade surgem as dificuldades de motivar os alunos a filosofar mediante o interesse de conseguirem a todo custo um trabalho e uma profissão que, de modo geral, não precisarão de filosofia, segundo eles. Então, nessas poucas palavras, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro, a iniciar pela formação dos professores, certo?
Eu vim de uma universidade pública, de uma universidade estadual, aqui do Ceará, a 70 quilômetros da minha cidade, né? Então, essa universidade ela é responsável por formar muitos professores aqui da região, a UVA, a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Muitos, ou se não todos, os meus professores do ensino médio estudaram lá, né? Muitos profissionais aqui da nossa região estudaram lá. Então, tudo inicia na formação do professor, na universidade. E eu percebi, ao longo da minha licenciatura, que o curso de filosofia, ou na sua ementa, ou na sua estrutura, ou na sua totalidade, ele precisa ainda perceber que a educação ela é modificada com o tempo social, histórico, político, né? Eu falo isso porque o meu professor de didática, ele tinha 15 anos que não pisava numa sala de aula. Então, isso me deixou assim um pouco nervoso até, porque o cara vai falar de uma maneira de dar aula, o cara vai falar de uma vida escolar, 15 anos sem pisar numa escola, né? Então, isso fica um pouco contraditório. Eu achei um pouco contraditório. E tantas outras disciplinas e tantos outros professores que não têm uma visão docente de como é a base, de como está sendo a educação nesse exato momento, principalmente com a mudança do novo ensino médio, né? Então, a filosofia, ela tem suas dificuldades, ela tem muito... ela tem muita multiplicidade, porque as nossas escolas mudam de acordo com a nossa região. Então, nós, professores, na academia, nós somos formados, preparados a dar uma aula de filosofia, a dar uma aula da história da filosofia, e não a sermos professores, educadores ou filósofos, né, digamos assim. Hoje pela manhã, na mesa de abertura, na fala de abertura, foi muito criticado a questão da tradição, né? Eu estava acompanhando, eu estava em sala de aula, mas estava acompanhando aqui no meu celular, que muitos professores ou muitos pesquisadores se preocupam em permanecer na tradição, sendo que nós temos obrigatoriedade, ou digamos, nós poderíamos, né, ter uma vontade, uma boa vontade até de pesquisar, de procurar, de tentar trazer novas filosofias a partir de onde estamos inseridos. Eu, por exemplo, eu trabalho numa escola onde tem muitos alunos da zona rural, onde tem muitos alunos que são filhos de agricultores, onde temos muitos alunos que não sabem ler, né, vão chegando até o ensino médio por conta de conselho de turma ou estatística escolar, para a escola não perder verbo e etc. Então, como eu vou ensinar filosofia para esses alunos, como eu vou ter uma dinâmica de falar de filosofia, de falar de Platão, Aristóteles, de Hegel, para esses alunos que moram na roça, né, para esses alunos que nunca foram educados a ler, que nunca foram acostumados a ter uma rotina de estudo, de leitura, ou até mesmo uma rotina em casa para ajudar. Então, a minha realidade é uma das múltiplas realidades do nosso país, onde eu, como professor de filosofia, eu tenho dificuldade, sim. Né? Tenho dificuldade porque a academia não me preparou para me confrontar com essas realidades sociais. A academia me preparou para eu dar aula da história da filosofia. Então, quando eu entrei no Profilo, nas nossas aulas, nas nossas disciplinas, nas discussões com outros professores que compartilham na mesma angústia, nós percebemos que seria muito massa, seria muito satisfatório pensarmos uma filosofia não somente na tradição, mas uma filosofia a partir daqui também. Porque se nós entendemos que a filosofia tem como objetivo a autonomia, a cidadania, o esclarecimento, esses alunos eles precisam se perceber primeiramente onde eles estão. A escola precisa se perceber primeiramente quem ela é. Os professores precisam se perceber quem eles são e onde eles estão, né? Então, eu inicio aqui o meu trabalho fazendo uma pequena crítica à formação de professores, né, de filosofia. As nossas universidades, os nossos professores de filosofia das universidades, eles precisam, no mínimo, ter um contato, no mínimo, ter uma dignidade possível de saber o que eles estão falando, de saber para quem eles estão falando, que são futuros professores da zona rural, futuros professores que vão morar na serra, no meu caso, que vão trabalhar no sertão, que vão trabalhar no litoral, professores que vão ter que pegar
Aqui nós temos aqui no Ceará o pau de arara, que é aqueles carros de horário que a gente chama, para ir dar aula lá no sítio. Você tem que ir de moto, você tem que pegar chuva, você tem que enfrentar as dificuldades, você tem que falar de filosofia para alunos que só vão ter uma refeição digna dentro da escola, né? Então, a academia não se preocupa com para além, ela se preocupa com o ensino da história da filosofia. As provas, os trabalhos, o próprio TCC, né, os próprios orientadores, eles focam muito nisso. Então, eu acho que o Prof. Filo é uma grande oportunidade de possibilidade para a gente discutir essas questões reais, essas questões vivas do que é ensinar filosofia realmente no chão da escola. E depois, seguindo em frente no meu resumo, eu vou falar também da questão dos próprios alunos em si. De um lado, nós temos a formação de professores, a academia, né, um déficit que falta muito de uma realidade real, né, de se trabalhar com aquilo que é, e não apenas trabalhar com aquilo que pode ser, mas com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, uma filosofia brasileira, cearense, uma filosofia raiz da realidade mesmo. E do outro, na finalização do resumo, eu vou falar da questão dos alunos. Os nossos alunos hoje, dentro da ideia de novo ensino médio, dentro da perspectiva de novo ensino médio, eles não são os alunos que estão preocupados em entrar na academia, né? Mais uma vez, lembrando para quem entrou agora, é um relato de experiência, tá? Então, estou falando a partir da minha realidade. Os próprios alunos que eu vejo hoje, eles não estão preocupados com uma academia, eles não estão preocupados em mudar sua realidade a partir da faculdade. Eles não pensam, eles não têm esse desejo, essa vontade, no geral, de entrar num curso universitário, né? A maioria deles se preocupam em conseguir um trabalho, em comprar uma moto e se divertir a partir daí. Então, nós temos também o interesse, você fazer com que esses alunos despertem o interesse para filosofar, fazer com que esses alunos, antes de entender o que é Platão e Aristóteles, se perceberem como alunos, se perceberem a sua realidade como pessoas pensantes, que eles podem mudar a sua realidade a partir do estudo, ou se não quiserem estudar, mas a partir de um trabalho digno, a despertar uma consciência neles, uma modificação social, para que eles percebam que eles têm potencialidade de ser o que eles quiserem ser, a partir de quem eles são, certo? Então, é um outro desafio para nós, professores de filosofia da educação básica, em fazer com que esses meninos olhem para a realidade deles, olhem para eles e se vejam e se percebam como pessoa também. Não se deixem, por exemplo, se acomodar à pobreza, se acomodar à fome, se acomodar às dificuldades financeiras, geográficas, se acomodar à mesmice, né? Que tenham perspectiva de vida, que tenham vontade de viver, vontade de crescer, vontade de se profissionalizar, que tenham vontade de ter uma vida digna. Então, eu acho que isso também é uma dificuldade que eu, por ser professor de início de carreira, tenho, de falar de Platão e Aristóteles para um menino que, sei lá, que não tem nem água encanada em casa, né, que sai 5, eu tenho alunos que saem 5 horas da manhã para pegar o carro de horário para chegar na escola às 7 horas, né, e quando retornam, saem da escola às 5 horas, chegam em casa às 7 da noite, tenho alunos que chegam em casa 8 da noite, para no dia seguinte acordar às 5 da manhã, jovens de 14, 15, 16, 17 anos. Então, como falar de filosofia para essas pessoas? Então, o novo ensino médio, ele não se preocupa com a pessoa do aluno, ele trabalha, ele quer que o aluno tenha as competências, as habilidades desenvolvidas para transformar numa mão de obra barata. Enquanto o nosso componente de filosofia foi reduzido carga horária, o nosso livro foi atacado também, né, para quem utiliza aí o livro da rede pública, que no meu caso, a rede estadual, o nosso livro ele foi super resumido, né? Antes você tinha um livro de filosofia volumoso com os principais autores, com as principais correntes, e hoje é um livro resumidíssimo para todas as áreas da ciência, para todos os componentes da área de ciências humanas. Então a gente percebe que o Estado, o Ministério da Educação não está preocupado mais com o ensino de filosofia, mas apenas com uma carga horária que precisa ser preenchida para que esses alunos possam ter um currículo completo no final do ano. Então essas são as minhas angústias, né? Me desculpe se eu falei muito ou falei demais, mas eu me senti muito bem botar isso para fora. Né? Então, é isso.
E só para pegar meu tempo, que eu também aqui estou marcando, Giliard, né? Eu também tenho aqui, ó, canequinha do mestre Yoda e o mousepad também, viu? E grupo. Obrigado, professores. Obrigado, Ramiro. Então, a gente passa agora os comentários. Como a professora Rúbia disse no início, qualquer um de vocês pode tecer comentários, fazer perguntas para o Ramiro e depois para os outros apresentadores e apresentadoras. Alguém tem alguma coisa para falar inicialmente? Boa noite, Giliard. Então, Ramiro, eu confesso que eu fiquei agora um pouco preocupado com minha apresentação, porque, se você observar, eu vou falar sobre um rito funerário, o que seria a escola, né, tal como eu imagino hoje, e em relação à própria ensino de filosofia, né? Mas, assim, obviamente, trazer alguns apontamentos, porque eu já estou... Você está entrando agora e essas angústias eu entendo muito bem, estou há 10 anos também, mas há 10 anos e penso, e concordo com essas suas angústias, mas nesse decorrer do tempo, algumas reflexões assim importantes, porque veja, se nós observarmos, eu acho que o grande problema, e de certa forma eu já adianto até aqui um tema, mas não posso nem me adiantar, mas no meu texto. Mas veja, ao que parece, o paradigma do conhecimento e do próprio status mudou. Por exemplo, se você observar, o aluno diz direto ao professor, professor, por que é que eu vou estudar? Se eu está há quantos anos? Né? Todos nós, né? Professores nunca param de estudar. Mas aí o estudante vai dizer, por que eu vou passar a vida inteira no conhecimento acadêmico se eu posso ter profissões, por exemplo, muito mais rentáveis, sem necessariamente esse conhecimento? Então, veja que a escola, tal como ela está desenhada até hoje, ela se torna um modelo insustentável para as novas necessidades. E aí eu faço uma pergunta, eu acho que os professores também, né? Veja, a filosofia também nunca serviu a isso, não. Ela sempre foi um conhecimento muito elitista, né? Sempre foi um conhecimento muito elitista, muito reservado a um público muito seleto. Então, às vezes, quando eu percebo até um certo entusiasmo, como se ela fosse essa grande, fosse uma grande resolução de problemas, me parece que não. Mas eu acho que o grande problema para nós, professores de filosofia, para aqueles que vivem disso, eu acho que é o seguinte, como é que nós podemos colocar, primeiro é identificar o que é que nós queremos com o ensino de filosofia, que eu acho que até hoje, desde 2008, principalmente quando se tornou lei para cá, não ficou muito claro ainda o que é que nós queremos. Segundo, como é que você vê, como professor que está iniciando, veja, eu concordo, é necessário nós termos algumas... nós somos muito bitolados, mas nós somos presos também a uma institucionalidade, né? Eu acho que a própria universidade também é muito presa a essa institucionalidade. Por um lado, talvez se tenha até essa vontade de abrir espaço para essas discussões. Mas, por outro, eu lembro das discussões lá em 2008, para ganhar a questão da obrigatoriedade, então nós temos que nos submeter a essa institucionalidade. Formar para o Enem, fazer resolução de questões, etc, etc. E tudo isso é uma gaiola, uma prisão. Então, essa é uma pergunta que eu lhe faço. Como é que você vê, como é que você entende essa questão de ter que agradar a gregos e a troianos, né? Nesse caso. E uma outra pergunta é, como é, para todos nós refletirmos, como é que nós podemos trazer um ensino de filosofia, que historicamente foi extremamente elitista, como eu falei anteriormente, para um ensino massificado. A escola, como nós conhecemos, é uma educação hoje de massa. Não é que seja a escola foi democratizada o ensino, ele foi massificado. Então, como é que nós podemos pensar? Então, estou dizendo isso porque são coisas que me angustiam também há 10 anos, né, algumas questões. Então, é isso. São muito mais questões, alguns apontamentos, também não precisa estar na obrigação de responder diretamente, mas é muito mais para essa questão de compartilhar essas suas angústias, mas também com essa visão. E me parece que ainda falta, eu acho que ainda, nós não sabemos ainda o que fazer, né, em relação ao qual é o grande objetivo de filosofia na educação básica? Porque hoje a gente já luta para se estender para o ensino fundamental,
Eu também trabalho em instituições que já têm o ensino fundamental, etc. Então é isso. Foi muito legal esse seu relato, né, nos faz trazer algumas memórias, né? E as preocupações são as mesmas. Então, parabéns e questões ficam aí para a discussão dos colegas, para você também. Quer comentar, responder, Ramiro? Eu estava esperando alguém falar, o mediador. Então, Juliardi, como até na minha própria fala eu falei, eu disse que nós precisaríamos também olhar um pouco para a nossa filosofia a partir de onde nós estamos, né? A minha grande angústia é porque nós nos preocupamos apenas com a história da filosofia, e inclusive isso no mestrado a gente está vendo muito com o Serlet, né? Que a gente apenas dá uma aula de história da filosofia. Nós nos preocupamos com que o aluno aprenda para passar na nota, para ter uma nota, para ser aprovado, seguir série seguinte, fazer o Enem, etc. Mas até que ponto essa história da filosofia vai ser importante o suficiente para que faça com que ele tenha um esclarecimento e atinja uma autonomia, uma subjetividade, né? Pelo menos que ele tenha noção de subjetividade. Então, eu confesso que eu não sei te responder de forma precisa, mas eu também trago aqui outro problema. Será que se nós filosofássemos a partir da nossa realidade local, a partir do nosso Brasil, a partir do nosso Nordeste, a partir do nosso estado, no meu caso, o Ceará, será que nós não mostrássemos para eles que é possível mudar a sua realidade a partir daqui, que ele perceba a partir daqui? Claro, ninguém vai excluir a tradição, né? A filosofia inicia lá e elas permanecem nisso, mas que também não tenha uma filosofia nova com olhares a partir de nós, né? Para vocês terem ideia, no primeiro ano eu tive uma aula fui falar sobre a mitologia, o nascimento da filosofia, e para que eles entendessem o que era mito, eu pedi que eles pesquisassem as lendas aqui de Tianguá, da nossa cidade, né? Que nós temos aqui várias lendas, porque por ser serra, tem muito mato, tem muito interior, então todo mundo ali vem de interiorzinho. Então, cada um trouxe uma conversa que meu avô falava, uma conversa que minha tia falava, uma conversa que eu ouvia quando eu era criança, e hoje eu já tenho 32 anos, e os meus alunos repetiam a mesma história. Então, eu fiz dessa realidade para eles entenderem que era mito. Inclusive, nós temos uma santa popular, que é que a igreja, a comunidade tianguaense valoriza, não é reconhecida pela igreja, então, que é uma senhora, enfim. Temos aqui uma figura religiosa popular que eu fui tentar também fazer com que eles entendessem que aquela figura também é um mito, né? Também é uma criação onde as pessoas depositam uma fé, depositam uma devoção, né? Então, eu acho que a filosofia, e você pode até falar, mas isso é uma prática didática, isso é uma metodologia, você pode utilizar com qualquer linha da filosofia, uma parábola, como Jesus fazia, para entender a partir do agora, mas o que eu quero dizer que se os alunos perceberem uma política, perceberem uma ontologia, perceberem, por exemplo, uma fenomenologia a partir de onde eles estão, eu acredito que seja mais fácil de se compreender e seja mais fácil de atingir onde ele está, né? Para ele se perceber, eu sou um aluno lá do Tianguazinho, que é um sítio que tem aqui, o interior. Sou um aluno lá das Cacimbas, que é outro interior bem mais distante. Meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa. Então, nesse meu dia a dia aqui, eu posso entender o que é que está acontecendo, eu posso me perceber que eu sou filho de um agricultor. Inclusive, nós temos aqui uma escola que ela trabalha somente com filhos de agricultores, onde os professores eles são voluntários, né, uma EFA, onde nós que levamos o material, nós que levamos o lanche, nós que compartilhamos, e esses filhos de agricultores, eles passam 15 dias na escola, 15 dias em casa, numa pedagogia de alternância. É um projeto muito bonito. Então, nós utilizarmos o conhecimento filosófico para tentarmos atingir o aluno como pessoa, e não apenas como aluno, que precisa de uma matéria, de uma nota para poder passar de ano. É isso. Bom, como a Rafaela postou ali, a gente deve ter agora 1 minuto do tempo ainda para colocações. Alguém gostaria rapidamente? Obviamente não teremos tempo para resposta, né? Mas... Então, agradecer a participação do Ramiro, né, e nessa caminhada docente recente, e colocar que eu acho que
o PROF é justamente, né, o PROF Fila é justamente um esforço, né, para que a gente possa conjuntamente nessa troca, né, esse mestrado que tem essa característica de ser alunos docentes, professores, obviamente, docentes, né, mas então muita possibilidade de troca, juntos, assim, pensarmos, né, mas sobretudo construirmos como um campo epistemológico, né, apontamentos para, se não solucionar, porque é complexo demais e não depende só do ensino de filosofia, né, mas para que a gente possa intervir com mais qualidade diante dos desafios da nossa realidade escolar. Eu acho que depois, como a sessão dialoga, a gente pode, eu teria mais algumas coisas para colocar, mas eu acho que não vai ser prejudicado, porque a gente, não digo em relação à tua apresentação especificamente, mas ao tema, então pode ser colocado também, a gente seguir em debate a partir das outras apresentações. Pergunto então para a Rafaela se a gente pode prosseguir para uma próxima apresentação. Podemos sim. O próximo, seguindo a lista, né, seria o Raimundo Jorge. Só para explicar para o Raimundo, já que ele não estava no início da sessão, que são 20 minutos de apresentação. Eu aviso quando estiver faltando 5 minutos para acabar, mais 10 minutos para comentários dos mediadores ou quem tiver comentários para fazer. E o último ponto também, Raimundo, é que o nome e o título que constam na programação são os que vão constar no seu certificado, tá bom? Caso você deseje fazer alguma alteração, tem que acessar o sistema Galois, fazer login e alterar diretamente por lá. Ok, gente. Obrigado, Rafael, pelas informações. Boa noite a todos e todas. Imagina. Alegria de estar aqui convosco, né, para trazer uma partilha, né, um resumo de uma pesquisa que realizei há uns 6 anos, né, e que atualizei nesses dias para estar aqui trazendo a apresentação nesse momento tão importante para o conhecimento, né, para a gente partilhar nossos saberes e assim enriquecer ainda mais a nossa atividade pedagógica, né, de ensino tão importante que é a filosofia. Vou tentar aqui, projetar aqui um slide, né? Então, o tema da minha pesquisa é o ensino-aprendizagem através do brincar, uma abordagem da aprendizagem de alunos de baixa renda em Centro-Sé, que é um município aqui no norte baiano, região de Juazeiro, Bahia, à beira do Rio São Francisco. Estive trabalhando lá em períodos anteriores, em trabalhos religiosos e também em ações sociais naquele município. E diante do trabalho já feito, né, com famílias carentes, a gente também desenvolveu uma pesquisa no curso de pós-graduação em psicopedagogia, no período 2018 a 2019. Então, resumo, né, a pesquisa analisa o brincar no processo de ensino-aprendizagem, fundamentado na teoria de Winnicott, né, que é um psicanalítica, também muito envolvido na área de atendimento médico, né, da pediatria, uma pesquisa bibliográfica, documental, comparativa e um questionário de coleta de dados que envolveu 15 mães, 5 avós de 30 crianças, lá da sede do município de Centro-Sé. E assim a gente busca analisar, né, a importância do brincar, que auxilia na formação, na socialização, desenvolvimento de habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas e cognitivas, emocionais, né, das crianças, e que, consequentemente, também dos jovens, dos adolescentes, que estão no âmbito escolar, em sala de aula. Essa pesquisa objetivou contribuir, né, para a ampliação, o objetivo que ainda está em construção, que ela nunca se finaliza, né, na perspectiva de aprofundamento no tema. Ela busca a ampliação do uso do brincar nas instituições do ensino como uma ferramenta didática pedagógica, que habilita a força criadora dos alunos e, assim, o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Motivar o uso de várias brincadeiras, como as diferentes modalidades de jogos, os jogos digitais, né, na atualidade, que representam o instrumento didático pedagógico em sala de aula. Infelizmente, aqui, nossos representantes, né, os deputados, estão colocando propostas de lei para impedir o uso do celular na sala de aula, né?
Eu acho que é um pouco muito redundante, né? Quando que poderia estar sendo discutida a possibilidade de viabilidade de recursos para implementação de ações, de projetos com uso do celular, né, em sala de aula, com uso aproveitador, né, efetivo para aprendizagem. Inclusive, podia ser aproveitado o ensino de filosofia, né, esses jogos, essas metodologias do brincar. Pois usar com diferentes ferramentas no seio familiar e escolar, como brincar definido por Winnicott como bem suficiente e bom, gera aprendizagem adequada e o desenvolvimento integral dos estudantes. Este meio suficientemente bom, né, que é o brincar, é desenvolvido principalmente pela mãe, o seu substituto no seio familiar, e no âmbito escolar, principalmente pela pessoa do professor, o professor está no contato direto, né, e mais contínuo do aluno em sala de aula, no espaço escolar. Em suma, Fernandes, né, defende que para se aprender se faz necessário 2 sujeitos que estejam envolvidos, né, afetivamente, o ensinante e o aprendente, em um vínculo estabelecido entre ambos, que surge e se amplia através do brincar. Se fortalece esse vínculo, né, entre o aluno e o professor, por exemplo. A brincadeira é a atividade mais preferida por todas as crianças. Oi. Só uma coisinha, então, os seus slides eles não estão passando. Ah, perdão. Só para a gente poder situar aqui, sem problema. Acho que é porque eu só consegui planejá-los pela janela, né? Vou finalizar aqui a apresentação, e você volta aqui para a apresentação normal. É porque acho que pela janela só apresentou só o primeiro slide, né? Infelizmente... Exatamente. Infelizmente tem que ser a principal ferramenta aqui que não está liberada para mim, né? Só conseguir através de janela. Bom, mas se você não conseguir, manter então o que tinha, que você havia conseguido ali, mesmo que seja só o primeiro slide. Você está vendo aí parte de introdução? Agora sim. Tá, né? Agora sim. Agora sim. Uhum. Eu tenho que deixar a tela cheia. Eu vou deixar aqui em compartilhamento, vou ver se vai passando, né? Então, como eu estava iniciando a introdução, né, a brincadeira é a atividade mais preferida por todos os alunos, né, das crianças que foram entrevistadas, envolvidas naquela pesquisa. E uma das crianças da pesquisa, ele teve, assim, um fato bem trágico na família, que ele teve o pai assassinado ainda recém-nascido, né? E, segundo a mãe e a avó, né, que são as cuidadoras da criança, ele apresentava vários tipos de comportamento bem específico. Inclusive dizer que estava brincando mais o pai, estava no chão dizendo que estava brincando o pai, né, que tinha sido sepultado, coisas do tipo, que às vezes a mãe e a avó falavam que ele só aliviava aqueles sentimentos, né, angústia, etc., às vezes tristeza profunda, com a atividade do brincar, naquele sentido. Então, a brincadeira sendo praticada e percebida com seu real valor, pois ela contribui para aproximar a criança à sua rotina diária, ameniza possíveis traumas e fortalece as experiências positivas. Então, tem isso também, o brincar traz essa vantagem, né, que pode impedir a criança de ter determinados comportamentos psicóticos, entre outros, e envolvido com essa pedagogia na escola, pode estar prendendo mais ainda a atenção da criança e impedindo um certo aborrecimento ou indiferença, coisa do tipo, dela na escola, né? Outro dado muito presente que as próprias crianças com a idade de 4, 6 anos relataram é que a atividade que mais gosta de fazer na escola são as brincadeiras. Os olhos das crianças enchiam de brilho no momento em que falavam das brincadeiras na escola. O gosto de brincar desperta nas crianças o desejo de ir à escola. É algo motivador na vida escolar de cada criança, né, de cada aluno. A maioria das crianças envolvidas no questionário da pesquisa apresenta um déficit de aprendizagem. Foi visível isso. Pois com 5 e 6 anos de idade, cursando o 3º ou 4º ano, ainda não sabe ler e escrever. Este fato carece de abordagem específica, né, para se descobrir as causas, né? Então, na pesquisa não foi possível ainda a gente desenvolver e apontar as causas principais. Pois o sintoma ou problema da aprendizagem sempre enuncia, renuncia e denuncia algo diferenciado, como aponta Fernandes. Essas crianças com déficit de aprendizagem possuem uma realidade familiar desafiadora, em que a mãe não assume plenamente a maternidade, transferindo à avó essa responsabilidade. E esta ocorrência pode gerar também forças inconscientes que dificultam a aprendizagem da criança. E também o brincar, né, como uma força criadora,
desenvolve ainda mais as potencialidades da aprendizagem da criança. Vale mencionar que nas escolas onde as crianças envolvidas no questionário de estudo, as brincadeiras não fazem parte de um programa de ensino. Então, não é dentro do programa metodológico, né, do dia a dia escolar, mas somente em um momento restrito, que é o recreio escolar. Exceto um ou outro professor que às vezes usa, né, em algum momento, uma dinâmica, alguma coisa do tipo, mas algo muito isolado e muito restrito. Porém, mesmo sendo restrito o tempo e a atividade do brincar na escola, isso representa um fator que colabora significativamente no desempenho escolar das crianças, como também motivava sua presença escolar, né? O brincar é a atividade preferida de todas as crianças envolvidas, como eu falei na introdução, né? É um fator presente também nas diferentes realidades familiares e social, e um despertador da criatividade da criança. Esta realidade é presente independente da escassez de objetos para brincar, que, aliás, esse quadro leva as crianças a usarem a criatividade, inventar esses objetos. E aqui eu faço questão de enfatizar, né, que uma área mais carente do município, da cidade, onde a gente também realizava trabalho, chamado Bairro das Casinhas, né, onde tinha essas famílias sem renda, né, famílias que é uma área invadida, né, que era para ser o projeto Minha Casa Minha Vida, que não foi concluído por questão de corrupção do gestor, e aí as famílias carentes, que não têm residência, de situação mais precária possível, ocuparam aquelas casinhas, né, inacabadas. E ali aquelas crianças, a gente vê que a atividade de brincadeiras era muito mais presente, né, em vários sentidos, que das crianças das outras áreas, outros bairros da cidade. Onde tiveram 6 crianças, né, lá envolvidas na pesquisa, e 3 mães, mas muitas crianças, além dessas, né, onde tinha mais crianças na área da cidade. As crianças que não têm a bola, né, por falta de condições, porque realmente eram famílias totalmente desprovidas de recursos financeiros, elas fabricavam bola de plástico e ali mantinham a brincadeira do futebol. Antes do brincar, propriamente dito, aquelas crianças já exercitavam a sua criatividade na criação do brinquedo. Segundo Rodolfo, no brinquedo, mais que um objeto acabado e dado por outro, é o que a criança produz com o uso de um objeto, seja ou não um brinquedo, mas criar uma brincadeira. Portanto, ela precisa de um certo contato com a ausência, como os objetos se impõem para sentir necessidade de criar. Que, infelizmente, hoje quase não existe, né? Hoje em dia, a indústria, né, do brinquedo traz tudo prontinho, tudo acabado, tem tudo que você imagina, né, de objeto, etc. E acaba que a criança já recebe pronto, já nem valoriza aquilo, né, não desenvolve muita criatividade, eles nem usam muito aquele brinquedo, eles na hora que pega já abandona, né? É um caso muito presente que eu vejo nas crianças, até mesmo na minha própria realidade familiar. A partir do brincar, jogar com seus brinquedos, né? Então a criança poderia estar desenvolvendo mais ainda sua criatividade se fosse ausente esses brinquedos. Recebe brinquedos e inibe o brincar, já dizia Fernandes. Então, só uma observação nessa questão, né? Então, esse potencial nato na vida da criança, que é o brincar, pode ser mais explorado pelas instituições de ensino, no âmbito escolar, para ampliar o desenvolvimento na vida da criança e habilitar sempre mais a força criadora da criança. Percebe-se que nem sempre as escolas fazem uso dessa ferramenta, desse instrumento facilitador para o desenvolvimento da aprendizagem na vida do aluno. Como não somente a instituição escolar, mas também, às vezes, a própria família não motiva, né, não reconhece mais a importância desse espaço de tempo, não permite, às vezes, não motiva a criança a ter os momentos de brincadeira. Né? Então, no questionário aqui vai ver o brincar e suas incompreensões, né, como a gente vê tanto no âmbito escolar, que não se faz muito uso dele, como às vezes também no âmbito familiar. Então, no questionário, algumas mães reclamaram que os filhos que são muito envolvidos nas brincadeiras e que resistem a realizar outras atividades, como as tarefas da escola, para serem feitas em casa, essas mães, a maioria com o ensino fundamental incompleto, aqui vou ter que completo, mas na verdade incompleto, né, desculpa aí o erro da escrita, alegam que algumas atividades nem elas mesmas conseguem entender para ajudar os filhos na execução. Percebe-se que o método utilizado pode não ser muito motivador ou facilitador para a aprendizagem da criança. A criança não tem gosto, não tem nenhum motivo, não tem nenhuma atração para fazer a atividade. Provavelmente, se essas atividades trouxessem algum aspecto lúdico, despertariam mais o interesse da criança para a sua execução. Né? Então, uma observação aqui que a gente traz da pesquisa. Na atualidade, é perceptível a preocupação dos pais que querem possibilitar aos filhos muitas opções de estudo, sacrificar o tempo do brincado na vida deles, os tempos que podiam ser opcionais para as crianças escolherem, né, o que queriam fazer. Então, é imprescindível para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, como também pode surgir uma possível terceirização da função materna, às vezes transferida para a instituição pública, né?
A criança vai para a creche, vai para a escolinha, vai para outro local, então ela fica totalmente ocupada e não se tem um tempo próprio, né, que ela podia estar escolhendo as suas atividades para fazer, suas brincadeiras. Outro fator que não contribui com a brincar na forma voluntária totalmente e criadora na vida das crianças, os adolescentes, e também o uso excessivo das mídias digitais. O celular aí, né, tem ocupado muito tempo dos nossos jovens, nossas crianças. Outro fator também alarmante que Fernandes aponta é que frequentemente estão oferecendo tantas atividades para as crianças, tantos horários e tantas coisas para fazer, que mesmo brincar parece regulamentado. A criança não tem um pouco de espaço-tempo para desejar brincar e jogar bola, porque chega a hora de ir para a escolinha do futebol, ou a escolinha do reforço, ou da dança. Então, já tem muito essa questão que foi falada aí, né, do profissionalismo, né, do que dá dinheiro, do que rende. Então, desde criança, os pais já vão inculcando na cabeça da criança essa visão, né? E ela acaba não tendo tempo para viver a sua ludicidade. Então, o brincar é usado como uma ferramenta de ensino. A gente já defendido, né, que a mãe pode conceder às crianças um tempo para experiências marcantes com a sua participação. E vai contar que as brincadeiras seria esse momento primordial que a mãe podia ter com seu filho para desenvolver ainda mais uma afetividade, um vínculo entre mãe e bebê, entre mãe e filho, né? Se o bebê encontrar na mãe uma correspondente disposição lúdica, a riqueza íntima dele desaparecerá e as brincadeiras entre eles tornam-se a melhor parte das relações entre ambos. Em suma, é muito fácil constatar que as brincadeiras são de importância vital para todas as crianças, que a capacidade de brincar é uma sintonia de saúde e desenvolvimento emocional. Eu também, talvez, que no âmbito escolar, se o professor usasse mais essa ferramenta, essa dinâmica, talvez ele teria mais a atenção, a confiança, etc., o desenvolvimento do seu aluno, né? Então, Winnicott diz que todo aquele que cuida de uma criança deve conhecê-la e trabalhar com base numa relação viva e pessoal com o objeto de seus cuidados, e não aplicando de forma mecânica um conhecimento teórico, considerando as especificidades do desenvolvimento de cada criança. E também acho que vale para o âmbito escolar, né? O professor tem que ter cuidado, atenção na individualidade de cada um aluno, que é diferente, né? Cada um traz seu desenvolvimento, né? A sua força criadora, suas potencialidades. Uma parcela das crianças vem de lares muito mais estruturados, onde já foram instruídas diversas áreas, né? A gente já sabe ler, já é alfabetizado, familiar, e possui um grau de desenvolvimento avançado. Porém, por outro lado, outra parcela de crianças vem de outro contexto familiar, e não ofereceu os meios necessários para a instrução. E tem outra boa parte, né, dos alunos que estão intermediários entre um contexto desse e outro, né? Então, com isso, não dá para se ensinar de uma forma igual para todo mundo, porque no contexto escolar, em sala de aula, há as diferenças entre os alunos, né? Então, as escolas devem ser pensadas tendo em vista esse tríplice público, né, defende o Winnicott, né, que é esses três públicos que a gente acabou de mencionar. As crianças mais letradas, né, que têm um ambiente familiar mais estruturado, aquelas que não tiveram essa oportunidade no âmbito familiar, que não contam com esse apoio, com esses espaços, esses momentos no âmbito familiar de motivação à aprendizagem, e aqui estão aí no contexto imediato, né, entre uma realidade e outra. A instituição escolar alcançará mais êxito ao reconhecer que o sujeito aprendente sempre se situa em diversos entes, mas, por sua vez, os constrói como lugares de produção e lugares transicionais. Um desses é entre o brincar e o trabalhar. Os responsáveis pelas crianças podem colaborar mais em seu desenvolvimento quando compreendem esta complexidade da vida da criança. A criança precisa realmente ser já envolvida nas atividades domésticas, laborais, etc., mas tendo respeitado, né, como garante o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, também outros momentos, como o lúdico, né, a brincadeira, etc. Lamentavelmente, as manifestações da nossa cultura de excesso e exibição vão paulatinamente destruindo as possibilidades de brincar e, portanto, de pensar e criar das nossas crianças e dos nossos jovens, dizia Fernandes. E diante do exposto, né, percebe-se o potencial de brincar na vida da criança para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Contudo, surge aos educandos, né, o desafio de oferecer às crianças um ensino que faça uso das técnicas do brincar e possa nos motivar no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, os pais também, né, são desafiados a oferecer esses espaços. Então, a gente vê que precisa ter um diálogo, né, vamos dizer assim, um plano, né, estreito entre família e escola nessa dinâmica, para que a escola e a família juntas possam motivar a criança usando essa ferramenta.
que é a brincadeira. E aqui eu apresentei alguns jogos, né, que existem, que são usados em sala de aula, vários deles já são experimentados, né, em diversos colégios, desenvolvidos principalmente em pesquisa, né, de estudiosos aí, em âmbito de mestrado, de filosofia. Tem os jogos Histórias Filosóficas, né, que está disponível na CAPES, tem o site. E também os outros jogos, como Minha Sociedade Justa, né, que também está no mesmo espaço da CAPES, um jogo filosófico sobre política, e pode ser usado em sala de aula, né, com crianças, principalmente com os meninos do ensino médio, esses jogos, que é uma forma lúdica, né, e bem atraente, que trata de temática filosófica, né, tanto da história da filosofia, como de vários outros temas da filosofia. Tem também o site, né, Fórmula Gel, que nele se encontra dezenas de jogos, que vai trabalhar as várias épocas da história da filosofia, também várias temáticas, vários pensadores. É muito importante, né, que a gente possa fazer uso desses ferramentas, dos instrumentos que existem, e dinamiza mais ainda o ensino e aprendizagem na filosofia em nossa sala de aula, aos nossos alunos. Eu coloquei o link. Raimundo, Sim. Desculpa interromper, só para avisar que faltam 2 minutos para acabar o tempo, tá bom? Uhum. Pronto, já estou finalizando. Obrigada. Perfeito. As Aventuras de Ases, né, também, né, que é um projeto muito dinâmico, que é disponibilizado por Danilo Santos, que foi desenvolvedor através do projeto de mestrado, que é muito utilizado em sala de aula. E, em conclusão, diante do exposto, percebe-se o potencial de brincar na vida da criança para o seu desenvolvimento. Contudo, surgem os educadores, né, a todos nós profissionais, né, o desafio de oferecer às crianças um ensino que faça uso das técnicas do brincar e possa desmotivar no processo de ensino-aprendizado. Por outro lado, os pais também são desafiados a oferecer às suas crianças tempo e meios para as brincadeiras. Aqui tem referências, né, que foram usadas, principalmente o Fernandes, que é um grande estudioso na área de psicopedagogia, trabalha muito essa questão da ludicidade, né, na atividade escolar, no ensino. Aí temos o Bignoli também, e o Molinari, que foi citado na pesquisa, o Bostolino, o Erickson, e o Winnicott, né, que é o principal teórico, né, que foi fundamentado essa questão da importância do brincar na vida da criança para o seu desenvolvimento. Também Soares, né, que a gente utilizou as estratégias lúdicas para a intervenção com crianças em situação clínica e hospitalar. Então, é isso que a gente buscou apresentar, né, defendendo essa importância da ludicidade, né, do brincar, que pode ser expresso das várias formas no âmbito escolar, para a contribuição com o ensino-aprendizagem da vida do estudante. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Raimundo. Se alguém quiser se manifestar primeiro, por favor. Bom, já que ninguém quer, eu gostaria. Raimundo, eu gostei muito da sua apresentação. Acho que é dentro da filosofia, principalmente dentro do ensino de filosofia, o Winnicott é muito pouco explorado, é muito, às vezes até desconhecido, né? As suas contribuições, principalmente para a escola, para o ensino-aprendizagem em geral, e mais ainda, né, para as contribuições que essa concepção tem para o ensino de filosofia, ou pode ter para o ensino de filosofia, principalmente através desse elemento, né, que geralmente é desprezado, como você mesmo mencionou, né, que dentro das escolas os currículos não prevêem, né, um espaço para o brincar, né, e ao contrário, é sempre visto como algo inútil, como algo que deve ser suprimido cada vez mais e mais, e então acho que é bem importante a gente trazer, assim, esse debate sobre uma perspectiva epistêmica, né, e psicológica mesmo, né, psicopedagógica, na verdade, sobre esse elemento
do desenvolvimento. Tá? Bom, eu tenho duas dúvidas, na verdade, né? Só vou tentar ser mais breve do que eu fiz agora. Mas a primeira é em relação ao que o Winnicott vai chamar de objetos transicionais. Você mencionou ali, não exatamente nessa terminologia, mas ele vai dar uma importância bastante significativa para o processo de desenvolvimento da aprendizagem, sobretudo de crianças, né, de objetos transicionais, como, por exemplo, a chupeta, o paninho. Isso tem uma função psicopedagógica muito relevante, né? Bom, daí eu pergunto, a minha primeira pergunta é se na fase adolescente, por exemplo, quais seriam esses objetos transicionais que a gente encontraria, por exemplo, ou pode encontrar na escola com adolescentes, tá? Essa é a minha primeira pergunta. Se é possível observar. O celular, por exemplo, ele cumpriria essa função de objeto transicional? Como você mencionou ali, que hoje você fez uma crítica, né, a esse projeto que visa barrar os celulares e a internet em sala de aula. Mas qual seria, então, o uso desse celular e se ele teria uma função desse objeto transicional? E a minha segunda pergunta é ali, vendo teria outros comentários aqui, mas eu vou mais para essa outra. Vendo as suas referências bibliográficas, eu senti falta do Brincar é a Realidade, do Winnicott. Por que ele não está listado ali nas suas referências, né? É só isso, por enquanto. Primeiro, para referência, realmente foi uma falha, né? Está no texto lá da pesquisa, né? No artigo. Essa referência, não tenho percebido que ela ficou ausente aí, né? Eu citei 4 obras, aí só coloquei 3. Agora, no momento que eu passei, eu percebi a ausência dela. Nessa questão do objeto referencial... Mas você utilizou o Brincar é a Realidade? Sim, na pesquisa, sim. Ok. Só não foi mencionado aí no slide, né? A gente está lá no artigo. O objeto transicional, né, que ele vai falar, que, em princípio, ele fala muito do seio, né, da mãe como objeto, etc., né, que no decorrer do desenvolvimento, se a mãe for tendo realmente o seu papel de forma saudável, né, e necessário, ele vai passando por vários processos, né? E ele fala que uma vez ou outra pode ser que ele não tenha sido bem vivenciado, e aí vai ficar uma carência que vai ter um outro referencial, né, que isso Freud também já apontava, né, para essa questão existente no desenvolvimento da pessoa. E na escola, né, também é um objeto celular, né, que é tão utilizado, que é tão muito querido e amado pelos nossos adolescentes, e mais pelas crianças, pode ser esse objeto representativo de ausência, né, de algo. Uma vez eu fazendo atividade assim com mães e crianças e tudo mais, uma criança que muito me impressionou, ela se manifestou ela dizendo que queria ser um celular. Aí aquilo Mas por quê? Ela disse, não, porque minha mãe fica com o celular o dia todo, só olhando para ele, só nele, e eu queria ser um celular para ela olhar para mim. Então, realmente, isso é muito forte, né? Às vezes, a ausência materna, a ausência paterna, a ausência do amor, do afeto, do cuidado na primeira infância, nesses primeiros anos, ela é marcante e pode trazer consequências de algo, né, ausente que o adolescente vai buscar, né, preencher. E aí, às vezes, o celular tem sido realmente um instrumento transacional de preenchimento de um vazio, né, que ele não atende, mas que, às vezes, ele distrai essa angústia, essa dor que está na nossa geração Y, né, que está aí, o adolescente, etc., né, a juventude mais jovem, já começando as crianças também, que a gente não imagina, talvez daqui 10 anos real, né, daqui 20 anos, o que isso vai ser. Tem alguns estudiosos que apontam que não conhecemos, não sabemos, mas vamos viver, né, já vivemos isso, né, no âmbito escolar, a gente já se trabalha com um número altíssimo de alunos que chegam com autismo, né, aspecto autista, entre outras deficiências, né, de âmbito intelectual, transtorno, etc., que talvez seja consequência já dessa realidade, né, desse mundo novo que a gente vive, que é o mundo digital.
o presencial, o físico, o emocional, o contato direto, pessoa a pessoa, está sendo cada vez mais limitado e está se ampliando muito o digital. Acho que o que está acontecendo é isso, né? O celular, que às vezes a criança está dependente, o adolescente se tirar ele surta. E na sala de aula também podemos fazer uso dele até mesmo através dos jogos. Esses jogos todos que a gente mencionou aí, eles podem ser acessados pelo celular. Se era de impedir o celular, o uso dele, que o adolescente não vai conseguir se concentrar em sala de aula sem o seu celular. Uma vez ou outra ele olha ali uma rede social, olha uma brincadeira ou outra, mas de repente, mesmo que fosse 30 minutos, se ele olhasse um jogo pedagógico, didático, já podia ser reaproveitado na sala de aula. Talvez que a presença dele utilizada mesmo em poucos momentos seja mais útil do que só a ausência. Porque com a ausência celular, o adolescente não vai se sentir bem, não vai estar angustiado, vai estar ali contra a vontade. Qualquer momento de oportunidade ele sai, vai para o corredor, que minha vez no colégio onde eu trabalho, né? Está no corredor olhando no celular, não vai ter jeito, não vai ter como tirar isso dele. Então, podia ser usado isso de outra forma atrativa, que mesmo que fosse poucos momentos, mas que fosse aproveitado. Né? E eu acho que realmente é antimetodológico se retirar 100%. Podia se negociar o uso, né? Com nossos jovens na sala de aula do seu aparelho celular. Mais alguém? Muito obrigado. Nada, professor, é um prazer. Eu queria colocar para o Raimundo. Temos tempo ainda, Rafaela? Temos mais 2 minutinhos. Tá bem. Também agradecer a participação, parabenizar pela apresentação e lançar para a gente seguir em diálogo, né, o quanto o próprio filosofar, né, e esse convite às perguntas que a filosofia nos lança, né, e na forma como elas se colocam nas infâncias, o quanto isso não pode ser um brincar também, né? Então, não só o jogo, vamos dizer assim, né, como um recurso pedagógico, mas o quanto a gente não pode entender, né, o quanto a gente não pode exercer o filosofar como um brincar junto às crianças. Então, deixa um minutinho para tu comentar. A gente trazendo uma colega do Sul, ela desenvolveu com seus alunos, no ensino médio de filosofia, a apresentação de peças teatrais a partir da temática de filósofos, né? E ali eles criavam personagens, e aquele momento era também uma brincadeira, né? Eles se sentiam tão livres, tão espontâneos, que se manifestavam também nas suas relações já de intimidade entre eles, né, os colegas de sala de aula, e acabava sendo um trabalho didático avaliativo de aprendizagem de conteúdos e temáticos, né, de várias questões teóricas da filosofia, e ao mesmo tempo um vínculo, né, de relação, de fortalecimento, de corresponsabilidade entre os alunos também. Eu achei assim, muito interessante ali, que talvez muitos professores, ou até mesmo os pais, eles criticam também, que eu já ouvi isso, né, de dizer que os alunos não estão fazendo nada, estão na escola só bagunçando, só brincando, que o professor não é comprometido com o ensino. Acho que o ensino é só aquilo, todo mundo sentar lá, e o professor falar, o tempo todo escrever, e pronto, e encerrar e vai embora. E quanto que se trabalha essas novas ferramentas, né, da diversão, da brincadeira, do lúdico, do teatro, etc., nessas várias ferramentas possíveis no ato escolar, esse é estranho, né? Então, eu realmente penso que o enriquecimento didático pedagógico na atualidade, no tanto que a gente está hoje, não se condiz mais com a memorização, com aquele processo do professor falar tudo e os alunos só ouvir, mas se dá a partir daí, né, da participação, do entretenimento, do envolvimento, da participação ativa, né, lúdica, das várias formas possíveis que o professor possa desenvolver na sala de aula. Passamos para a próxima apresentação, então, tudo bem? Helene, sim. Agora seria você, só vou te passar alguns pontos, já que você não estava no início da sessão, tá bom? Eu preciso da autorização para divulgação pública
da gravação, que vai ser postada no YouTube, a gravação das apresentações. Você vai ter 20 minutos de apresentação, eu aviso quando tiver faltando 5 minutos para acabar, e após a sua apresentação são mais 10 minutos para os comentários de quem tiver comentários a tecer. E só para te informar também que o nome e o título que constam na programação são os mesmos que vão constar no seu certificado, tá bom? Caso você deseje alterar, tem que acessar o sistema Galois, fazer login e efetuar a alteração por lá. Deixo aberto para você começar quando quiser, tá bom, Helene? Certo. Meu nome é Eleni, né, Andrade Nunes, sou de Amargosa, sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo, Centro de Formação de Professores, sou da segunda turma do Profilo, em Amargosa, sou bolsista CAPES, e o meu trabalho é intitulado Ensino de Filosofia nas séries iniciais, currículo posto e vias possíveis para este ensino. Inicialmente, o que me levou a pensar, né, sobre o ensino de filosofia nas séries iniciais foi devido à minha formação, é claro, em filosofia e, posteriormente, em observar as falas dos meus colegas. E as crianças tinham dificuldade de pensar, que elas tinham, não queriam parar para pensar, parar para ouvir, formular suas próprias questões. E o tempo todo eles querem as respostas prontas, eles só querem dar ali, ler um texto e responder o que está escrito, não se posicionar diante dele. E aquilo foi me angustiando. E aí, quando eu, né, resolvi me inscrever para fazer a prova, né, para o mestrado, eu pensei em escrever ensino de filosofia nas séries iniciais, né, do ensino fundamental. E em nenhum momento, assim, embora tenha especialização em interdisciplinaridade, eu associei a minha própria prática, né, o ensino interdisciplinar, porque o professor das séries iniciais, a qual, né, eu leciono, eu sou concursada, né, como professora de séries iniciais, e trazer a discussão da interdisciplinaridade. E aí, conversando com o meu orientador, que é o professor José João Barbosa Vicente, né, e aí ele fez assim: Eleni, sua prática é interdisciplinar, você tem formação na área, e por que você não falar dessa interdisciplinaridade? E aí, posteriormente, eu fui e melhorei o meu título do meu projeto, reformulei o meu projeto. Nós findamos agora a disciplina de projetos, já com o título reformulado. No início, no entanto, eu fiz um recorte, né, e trago a questão do ensino de filosofia nas séries iniciais, o currículo posto que nós temos, né, e, para além desse currículo, como trabalhar, né? Qual a possibilidade que nós temos de trabalhar o ensino de filosofia nas séries iniciais do ensino fundamental? E aí eu falo especificamente, né, entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental, que compreende ali as crianças na faixa etária entre os 6 e os 10 anos de idade. Eu vou falando e tentando resolver o probleminha aqui com o slide, tá certo? Ok. Bom, e a partir do momento que nós trazemos a discussão sobre o ensino de filosofia nas séries iniciais, é necessário que compreendamos que esse ensino de filosofia no Brasil, ele tem suas idas e voltas como obrigatoriedade no ensino, tanto médio quanto fundamental. E essa falta de obrigatoriedade, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, tem deixado algumas lacunas. E aí, estudando sobre filosofia com crianças, Matteo Lippmann, ele traz essa questão de que ele começa a pensar a necessidade da filosofia nas séries iniciais a partir do momento que ele percebe, ensinando em uma universidade dos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, que
muitos alunos também chegavam no ensino universitário sem conseguir se posicionar criticamente diante daquilo que estava exposto, e até mesmo de criar os seus conceitos a partir do visto e do ouvido. Então, Lippmann, ele traz essa discussão, embora alguns pontos apresentados por Lippmann, que ele apresenta as novelas, né, como um recurso para o ensino de filosofia nas séries iniciais, a gente compreende a necessidade não só de pensar nessa perspectiva do recurso, mas também pensar na perspectiva de como traz Coan, que a própria filosofia é o pensar, né? O pensar na filosofia é a própria infância, né? O questionar, o trazer as discussões e pensar nessa filosofia para a ausência dela no currículo é também pensar no conceito, né, epistemológico, na etimologia da palavra, né, currículo, que etimologicamente seria ensinar aquilo que o professor deveria ensinar e aquilo que o aluno deveria aprender. Contudo, os professores das séries iniciais, eles lecionam todas as disciplinas, né, língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, artes, e não filosofia. Então, qual seria o caminho possível, né? Qual a perspectiva possível diante dessa ausência do currículo, da obrigatoriedade desse ensino? Trabalhar de forma interdisciplinar é uma das vias. Nessa perspectiva, a filosofia ela encontra-se presente em todas as áreas do conhecimento, né? E quando a gente fala que ela está presente em todas as áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, ela abre caminhos para mostrar, né, essa possibilidade de discussões para além, né, das disciplinas já postas. A gente não vai negligenciar, até mesmo porque Hilton Japiaçu, ele traz uma discussão que não é sobrepor os conteúdos, mas é possibilitar o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. E, nesse sentido, quando a gente trabalha, por exemplo, uma aula de artes, né? A gente fala, vê dos olhos de uma criança e vai para as aulas de artes, que trabalha muito a questão da integração, da socialização. Então, nesse sentido, a gente pede para uma criança, né, conduzir a outra, né? E a gente vai orientando. E aí o coleguinha vai norteando essa passagem dele pelo pátio. E ao retornar para a sala, a gente pergunta, será que tudo aquilo que o colega descreve é verdadeiro? Será que tudo aquilo que o colega percebe, ele também perceberia? Então, esse olhar cuidadoso e, a partir daí, trazer discussões filosóficas, apresentar, por exemplo, uma charge que traga o mito da caverna, em que um personagem descreve o que acontece do lado de fora da caverna. Será que a percepção do outro é a mesma percepção que você teria? Será que a visão que o outro tem do espaço ao entorno seria a mesma visão que você apresenta? Então, é nesse sentido que a gente traz a questão da filosofia. Então, quando eu falo de uma aula de educação física, que trabalha integração, trabalha socialização, eu também estou trazendo questões filosóficas para o pensar do dia a dia. O que é verdade, o que é mentira, né? Autonomia, o que é autonomia? E é nato da criança o questionar, o indagar. Por exemplo, quando eu trabalho em língua portuguesa, leitura e interpretação, é uma característica, uma especificidade da língua portuguesa, mas também é de outras áreas do conhecimento. Então, quando ele olha uma charge, ele olha uma imagem, ele faz a interpretação, ele lê, ele discute e ele consegue se posicionar, ali também ele está trazendo as questões da filosofia. Quando ele se posiciona diante daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, ele está possibilitando, mesmo em uma aula de língua portuguesa, o olhar filosófico sobre aquele conteúdo, sobre aquele conceito. E certo período aí atrás, né, em uma aula de ciências, eu levei, né, uma imagem do mito da caverna para trabalhar e passei também um videozinho, né, que falava do mito da caverna.
E aí, depois eu perguntei a eles, existia luz na caverna? E as sombras, né? E a questão do opaco, a questão da transparência. Então, a gente trabalhou conceitos de ciência, mas a partir de um olhar do que é a filosofia e trazendo as discussões filosóficas dentro desse contexto. Como professora das séries iniciais do ensino fundamental, a gente compreende que a dialogicidade entre as diferentes áreas do saber, ela se torna mais possível porque você não fica dependente de outras pessoas para fazer a interdisciplinaridade, o que é mais complexo no ensino fundamental, por exemplo, e no ensino médio, até mesmo porque os professores, para eles dialogarem, muitas vezes os horários de coordenação não coincidem para que você encontre todos os professores e pense em uma perspectiva interdisciplinar. Por exemplo, quando a gente trabalha, né, o mito da caverna, trabalha a biografia de Platão, trabalha verbete, que é um gênero textual das séries iniciais, a gente precisa dialogar com o professor de português, a gente precisa dialogar com o professor de ciência, a gente precisa dialogar com o professor de história, a gente precisa dialogar com os demais professores das áreas distintas, e muitas vezes essa dialogicidade não acontece como deveria acontecer, por justamente não ter esse encontro, né, com todos ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, já Piaçu ainda, né, ele traz uma citação que é muito interessante, quando ele diz assim: a exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para acolher as contribuições das outras disciplinas. Uma epistemologia da complementariedade, ou melhor, da convergência, deve, pois, substituir a da dissociação. A totalização incoerente de palavras não compatíveis entre si deve suceder à busca de uma palavra de unidade, expressão de reconciliação do ser humano consigo mesmo e com o mundo. E aí, lendo essa semana, eu já venho lendo este livro, né? Mas eu cheguei em um capítulo que fala, que é no livro A Patologia do Saber, Hilton Japiaçu diz que essa necessidade do diálogo, essa necessidade de compreender o todo e não as partes soltas entre si, tem causado uma certa angústia para os professores que tentam trabalhar com a interdisciplinaridade. E chegar a um conceito, aí muitas vezes as pessoas perguntam, e sim, e o que é interdisciplinaridade? Ele diz, né, ele traz que trazer o conceito poderia o tornar disciplinar. Por isso que não existe um conceito de interdisciplinaridade. E sim práticas, ações que o professor pode e deve estar tomando para garantir, né, o desenvolvimento da aprendizagem, para garantir o desenvolvimento psíquico da criança, porque a aprendizagem ela vai além dos conteúdos, né? E se ela não está posta como obrigatoriedade, ela pode ser colocada, né, de uma forma interdisciplinar e conseguirmos trazer o ensino da filosofia para as séries iniciais e possibilitar esse novo olhar, essa nova forma de ver o mundo e a si mesmo. E que a gente questiona tanto que essas crianças, né? Por que a dificuldade de ligar um texto a outro, ligar uma música a um poema, ligar um conteúdo de ciências a um conteúdo de história? Porque essa compartimentalização trouxe esse prejuízo. E ele ainda traz um exemplo, o Japiaçu traz um exemplo, que os especialistas se tornaram tão especialistas, se chegar um paciente com uma dor na falange do pé esquerdo, um outro profissional, né, de uma outra área, ou ele mesmo vai ser incapaz de passar o remédio para aliviar a dor, independente de onde essa dor se situe. Então, essa necessidade de ter esse olhar interdisciplinar e essa possibilidade de usar essa metodologia para trazer o ensino de filosofia para as séries iniciais, né, diante de um currículo posto que a gente tem, mas também a gente sabe da necessidade desse currículo oculto se fazer presente no chão da sala de aula
para, né, suprir as necessidades e as carências que a gente vem compreendendo, né, acontecer na formação dos nossos alunos. Helene, desculpa interromper, só para avisar que faltam 2 minutos para acabar o tempo de apresentação, tá bom? Certo. E aí eu usei como referência Miguel Arroyo, principalmente um livro dele que fala, né, currículo, território em disputa. Por que um território em disputa? Porque no currículo, né, quem está no poder acaba levando para o seu, né, a sua perspectiva a questão da formação, a questão do ensinar, a questão, né, do aprender. E aí essas idas e vindas da disciplina de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio também, talvez não, acredito que esteja associado a esse olhar, esse território de disputa, em que cada um impõe aquilo que é, né, na sua perspectiva, bom ou ruim, sem estar se preocupando ou levando em consideração aquilo que realmente a criança deveria aprender. Eu também trago Coan, né? Walter Coan, ele traz a questão da filosofia com crianças, ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e aí ele fala dessa necessidade, dessa importância do ensino de filosofia nas séries iniciais, e a importância dela, né, para a formação intelectual da criança. Trago também Sacristã, que fala um pouquinho dos saberes e certezas sobre o currículo, e bom, é isso aí. E desculpem aí né, por não ter, o slide não ter conseguido projetar. Tudo bem, sem problema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a apresentação da Eleni? Eleni, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse termo que você utilizou, de currículo posto. A gente poderia interpretar isso como a legislação vigente em relação ao currículo de educação básica? Ou o que é exatamente, o que isso quer dizer exatamente com currículo posto? Porque, pelo menos para mim, é uma expressão que eu não tinha ouvido antes. Esse currículo posto, eu o associo à grade curricular. Nós usamos muito, não sei se nos outros estados, mas aqui na Bahia usamos também grade curricular, como algo fechado, algo posto, algo que está para servir aos interesses da classe dominante, aos interesses daqueles que pensam a educação, não a favor da classe trabalhadora, mas a favor daquilo que é interessante para os dominadores, né? E a gente precisa usar desse currículo, o currículo oculto, usar da interdisciplinaridade para conseguir, né, trazer a filosofia para o seio da sala de aula e ter a possibilidade de garantir um aprendizado, como diz Boaventura de Souza Santos, é preciso olhar a amplitude, mas é necessário também olhar a profundidade, né, sem esquecer da profundidade. Então, não é apenas uma criança ler, mas é ler as entrelinhas, é interpretar. E a filosofia permite ao estudante essa criação, recriação de conceitos, né? Muitas vezes é espontâneo da criança perguntar. Meu aluno perguntou dias aí atrás. Eu li um conto para ele, né? Nós lemos e discutimos da raposa, o lobo e o guará, que são da mesma espécie. E aí meu aluno fez assim, mas ele prometeu aos parentes, que é uma criança de 6 anos, ele se expressa assim, né, aos parentes, que ele iria na aldeia buscar comida, mas ele voltava, e ele não voltou, ele ficou na aldeia porque ele achou comida para ele e esqueceu dos parentes. Aí a coleguinha fez, mas ele fez certo, a maioria apoiou, né? E aí uma levantou e fez, eu discordo, ele teria que
ser leal, ele teria que ser verdadeiro, ele precisaria ser honesto. E aí a gente pode discutir o que é honestidade para você. O que você pensa sobre ser honesto? Então, cada um tem uma perspectiva sobre um conto, sobre um olhar, sobre aquilo que vê, sobre aquilo que ouve. E é angustiante para a gente que é professor de filosofia olhar para uma criança, saber que ela quer, né, ela quer indagar, ela quer intervir, ela quer recriar, ela quer pensar sobre aquilo ali e muitas vezes ela é tolhida. Então, esse currículo, essa via possível, é diante desse currículo posto que a gente tem aí, colocado mesmo, né? Nós, professores de filosofia, nós nos sentimos desrespeitados. Hoje, no ensino médio, filosofia tem, né, está ali entre várias áreas dos saberes, mas não é a disciplina de filosofia. Qualquer professor pode acabar dando essa disciplina de filosofia. E nós, professores de filosofia, como vemos isso, né? Então, é preciso que a gente use de caminhos para garantir esse ensino de filosofia, sim, nas séries iniciais, e garantir que os nossos alunos, ao adentrarem nas universidades, eles tenham esse olhar crítico diante do que é visto, diante do que é posto. Nós passamos aí por um governo que nos envergonhou enquanto nação, né? Diante do mundo. E muita gente aplaudiu. Então, que falta de senso crítico é esse, de posicionamento? O silenciamento também é um posicionamento. Quando eu deixo de escolher, eu estou optando por algo, eu não deixei de optar. Não escolher também é uma escolha. Então, a gente precisa oportunizar os nossos alunos a essas discussões, né, sobre o que pensam sobre o que veem, o que estão lendo, para que a gente consiga desenvolver esse hábito de pensar, de criticar, de argumentar e de se posicionar mesmo. Se conseguir responder, professor. Sim, sim. Uhum. Muito nítido. Alguém mais ou passamos para a próxima apresentação? Acho que sim, então passamos para a próxima apresentação. Muito obrigado, Eleni. Eu que agradeço, professor. Agradeço a Rúbia pelo acolhimento e a todos pela compreensão. Então, agora a última apresentação é do Giliar. Não sei se a Rafaela tem algum comentário para fazer de praxe. Acho que não, o Giliard está desde o início já estava na desde o sessão, início. então tá tranquilo, obrigada. Ok. Então, Giliar. Só pedir para a Eleni parar a apresentação da... obrigado, Eleni. Giliar, você vai apresentar alguma coisa? Não? Então... Só colocar aqui o cronômetro aqui para me policiar também. Mas, Rafaela, por favor, também avise, ok? Porque eu me empolgo. Beleza. Então, Tranquilo. boa noite, professores, boa noite, colegas. Eu assisti atentamente a todas as apresentações, todas elas muito interessantes, de certa forma contribui para o debate. Então, só rapidamente. Então, meu nome é Giliar, prazer. Minha formação é em filosofia na UERN, também na graduação. Também fui da primeira turma do Prof. Filo, 2017. E estou aí na luta para ver se concluo o doutorado, mas não na UERN, mas na UFRN, mas em filosofia também. Então, embora minha pesquisa de doutorado não seja na área de educação, nem de ensino, mas essas discussões de ensino, para nós que somos professores, não nos abandonam, digamos assim, e é bom que permaneçam, né? Eu acho que hoje, um exemplo interessante o quanto essa discussão cresceu, basta nós olharmos para a Ampof de 10 anos atrás, para hoje, né? O lugar que os GTs, a Ampof Ensino Médio, de certa forma, vem ocupando, isso é muito importante. Então, eu também sou professor, já passei pela experiência do ensino superior, hoje sou professor do Colégio Diocesano, aqui do Rio Grande do Norte, então, sou de Caicó. Acredito que a maioria de vocês estão todos no frio, mas eu estou no calor extremo, né? Caicó é muito quente, é no sertão do Rio Grande do Norte. Então, todos estamos nessa experiência antagônica. Mas, enfim, então, e também sou professor da rede pública há 10 anos. Então, Ramiro, essas mesmas angústias que você
que você relatou, eu senti, assim, que cheguei na sala de aula, e ainda sinto, né, só que acrescida de outras tantas. Pois bem, então, o que eu queria falar um pouco é algo que eu venho, assim, que vem me incomodando e que eu estou preparando, já que eu estou pretendendo aqui, organizando a minha dissertação para publicar em livro, mas eu queria acrescentar aí 1 ou 2 capítulos na discussão, e uma coisa que eu venho tentando apresentar é justamente o seguinte, e um dos motivos para... o fato é que existe uma angústia, né, entre aqueles que compõem a escola, ou digamos, principalmente a educação básica hoje, e até mesmo no ensino superior, é que parece que nós estamos enxugando gelo, né? Há sempre aquela reclamação de que o estudante não se interessa, a família não se interessa, a universidade não forma, o Estado não está nem aí. Então, por isso que o título do meu texto é um requiem, né, esse ritual, essa música fúnebre à escola, né, e ao próprio ensino de filosofia, isso eu faço um recorte, tal como nós o conhecemos, pelo menos até essas primeiras décadas do século XX, do século XXI. E por que é que eu digo isso? Né? Porque, no meu modo de ver, o que eu venho tentando colocar é que a escola, como nós idealizamos no decorrer do século XX, ela já não existe mais, ela morreu. Então, nós precisaríamos apenas fazer esse ritual fúnebre para sepultá-la, e não estou dizendo que a escola não é necessária, mas nós precisamos reinventá-la e olhar e refletir, né, qual escola nós precisamos elaborar e estruturar para esse novo contexto que nós vivenciamos, né? Por quê? E aí eu faço essas reflexões a partir de um texto interessantíssimo, curto, né, mas muito interessante, traz muitas provocações, da filósofa espanhola Marina Garcés, um novo esclarecimento radical, ela também uma escola de aprendizes, que ela também faz algumas discussões, e pensando em algumas provocações que ela traz, obviamente, no âmbito da filosofia, mas eu trago para a educação, então eu vejo que uma parte dessa angústia, e porque a escola realmente ela está morta, nós que ainda não percebemos, ou pelo menos não queremos perceber, é que basicamente existem 3 grupos, né, 3 categorias e 3 grupos de pessoas que ocupam o mesmo espaço, mas de lugares distintos, sejam eles de valores, sejam eles de questões de etária propriamente dito, seja ele de interesses, de necessidades, né, que a nossa escola, como a nossa colega Eleni colocou, e outros já colocaram, essa fragilidade da escola, essa estrutura, né, que às vezes tanto peca, é porque ela é uma estrutura do século XIX. Nós observamos a estrutura física das escolas, a grande maioria delas, a própria, como a Eleni falou, ainda fala em grade curricular, a grade é para enjaular mesmo, né, as próprias escolas estão cheias de grades, propriamente dito. Então, a escola é aquela que foi pensada, né, no pós-Revolução Francesa, como uma ideia de formação propriamente dita, seja ela para comportamentos, e mais no decorrer do século XX, para a formação de um determinado status intelectual, social, cultural, de um modo geral. Então, essa escola é do século XIX. A maioria dos professores são aqueles que foram formados no decorrer do século XX. Certo? Com a estrutura da universidade, os próprios currículos. Inúmeros colegas, tanto a graduação quanto colegas professores, eu lembro que em 2008, embora, que bom que superamos essa discussão, mas naquele momento que nós discutimos em colocar a obrigatoriedade de filosofia, não faltou professores de filosofia na universidade que eram contra. Por quê? Não, porque assim daqui a pouco vai ter que ter direito, vai ter que ter medicina, não sei o quê. Então, por isso que eu coloquei lá na fala do Ramiro, né? Era como se o saber intelectual, o saber filosófico, que isso é verdade, sempre foi para uma casta muito, muito específica, embora depois que ela passa para formação de professores universitários, tem uma abertura maior, né? Para as pessoas de não necessariamente de uma elite econômica participar, mas sempre foi muito elitista, né? Isso é um fato. Então, a própria formação era pensada nisso, né? E ainda tem muitos desses requisitos, por mais que nós tenhamos avançado, volto a dizer. Então, a formação, os métodos ainda, né? Por mais, e aí o Prof. Filo tem tido toda essa, uma vanguarda
no sentido de pensar, né, as diferentes maneiras, os diferentes caminhos, mas a universidade como um todo, e basta a gente observar o seguinte: por que é que somente professores de filosofia, sociologia e arte geralmente se insurgiram contra essa reforma do ensino médio? Porque se você observar, os professores de linguagem, principalmente língua portuguesa e matemática, estão muito confortáveis nos seus currículos. Ainda é um currículo atrasado, de certa maneira. Né? Ainda é um currículo muito fechado, mas eles estão muito confortáveis, ninguém mexeu com a vida deles, então não entraram nessa luta. Permanece do jeito que está, porque basicamente o que interessa para muita gente hoje é carga horária. Infelizmente é o ganha-pão, mas não é só isso. Então, a formação de professores, me parece, a própria universidade ainda está no século XX, e os estudantes, com muitas famílias, são do século XXI. Ou seja, eles nasceram e estão crescendo num outro paradigma de conhecimento. Que paradigma é esse? Em que o conhecimento não é mais exclusivo da escola e nem da universidade. Porque até bem pouco tempo, quem era que detinha todo o conhecimento controlava? As universidades, as escolas, né? Na adolescência, para pegar um livro, eu tinha que ir na biblioteca. E todos... talvez eu seja o mais velho aqui, né? Mas, enfim... o paradigma do conhecimento mudou. Então, com essa passagem do século XX, principalmente essa última década, onde o conhecimento, né, inclusive o filosófico, está aí para todos aqueles que queiram ter acesso, ou seja, retirou desse domínio, desse controle, da própria escola e da própria universidade. Então, é necessário repensar a função da escola, mediante isso, já que ela não é mais detentora do conhecimento. Nós chegamos os estudantes com muito conhecimento. Então, se ele já tem o conhecimento, e o conhecimento está aí, acessível, então a gente precisa repensar qual é o papel da escola, qual é o papel do professor, e nesse sentido, para nós, professores de filosofia, nós também precisamos repensar, né? Qual é o lugar da filosofia agora, né? Nesse ambiente. Então, nesse sentido, quando eu digo que a escola morreu, é essa escola do século XIX. E aí, a ideia que eu apresento não é que eu não estou dizendo que a escola não é necessária. Sim, ela é necessária, assim como a educação ainda é extremamente fundamental, essa ideia de educação formal, só que detalhe, os iluministas, aí a Marina Garcês coloca isso, ela já coloca uma coisa interessante lá, o Diderot e o Rousseau colocam alguns aspectos interessantes de que o conhecimento, ele é uma condição, né? A luta pelo acesso ao conhecimento é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para os processos de emancipação. Então, talvez esse seja o caso de nós repensarmos a escola e o próprio lugar da filosofia. Porque o conhecimento que é necessário, ele está aí, né? Mas as condições para se pensar, né, os diversos processos. E aí, quando a Marina Garcês coloca a ideia de um novo esclarecimento radical, é uma crítica às estruturas, seja ela quais for, inclusive da própria filosofia, sem apego. Sem apego a dogmas, sem apego a estrutura, sem apego a corrente, sem apego a filósofos. Então, quando nós temos essa ideia de que a escola, a universidade, professores não são mais os únicos detentores, nem portadores de conhecimento, por quê? Porque essas tecnologias da informação, né, a sociedade em rede, como o Castel colocava, ela mudou radicalmente essa estrutura. Então, nesse sentido, uma coisa que nós podemos observar e que é cada vez mais evidente. E, embora, né, a ciência e a educação seja importante, a ciência, a filosofia e a educação seja importante para a formação do ser humano, de certa forma, elas não livraram necessariamente do obscurantismo e da opressão. E a própria escola, e aí nesse vácuo, nessa morte da escola, como eu falei anteriormente, está surgindo aí um novo modelo de escola no qual nós não estamos participando do debate, porque muitas vezes estamos nos insurgindo contra, que é o quê? Isso é próprio do sistema econômico, isso é próprio justamente desse processo de desregulamentação do neoliberalismo, aquela onda do homeschool, mas essa ideia de colocar todas as estruturas em plataforma é justamente para retirar do próprio Estado essa que ainda é uma garantia fundamental, que é a educação enquanto formação.
certo? Porém, é necessário que façamos um debate, uma crítica do que é que nós esperamos. Nós não podemos mudar o contexto. Infelizmente, não temos força suficiente para isso. Também eu não sei se é necessário. Então, eu acho que alguns apontamentos para que a gente perceba, ou pelo menos encontre alguns caminhos para que escola é essa que nós precisamos elaborar, que processo de formação educativa também, da mesma forma, qual o lugar da filosofia, que lugar é esse que a filosofia precisa ocupar? E aí, só abrindo um pequeno parênteses, eu acho que a filosofia ela não deve, e ela deve, o professor de filosofia, de um modo geral, ele não deve se conformar especificamente com aquela sua aula ali. Então, ele pode participar da gestão, por exemplo, eu já fui gestor de escola, e na gestão você colocar uma vertente filosófica para o seu trabalho. Os professores eles podem ocupar trabalho de cargo pedagógico, de suporte, de formação pedagógica, e levar a filosofia a ocupar esses espaços, porque aí nós estaríamos repensando essa estrutura da escola e da própria educação em bases filosóficas e não ficaríamos só, única e exclusivamente, a dispor dessa carga horária. Então, eu acho que existem caminhos, existem possibilidades, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Então, quando eu proponho aqui essa morte, mas a partir daí, realmente, a criação de uma outra, formação de uma outra escola, a primeira coisa é que nós deveríamos examinar quais saberes, que tipo de educação nós precisamos fazer emergir ou ampliar para lidar com esse conceito, que é um conceito muito amplo, muito abstrato, mas eu acho que diz muito para todos nós, que é o conceito de uma educação ou de uma formação minimamente emancipada, suspeitando, e essa emancipação e essa crítica radical inclui suspeitar de todo e qualquer tipo de tentação salvadora. A primeira coisa que eu acho que a função da filosofia não existe a própria filosofia não é salvadora de nada, mas ela é aquela que, né, nos aponta, nos possibilita caminhos, nos apresenta métodos, inclusive, para nos insurgirmos contra essa realidade posta, como, inclusive, a nossa colega colocou em relação aos currículos. Isso tudo também faz surgir uma outra questão, né, que é uma questão muito atual. E não consegui respondê-la, né, mas espero que todos possam pelo menos dialogar nesse sentido, que é uma questão que me parece que está muito clara, enquanto pergunta. Se potencialmente sabemos tudo, mas não podemos nada, que essa é uma base, basicamente é uma realidade de hoje, uma série de conhecimentos, basicamente, não nos leva ou não contribui aos sujeitos, de um modo geral, a uma ação mais efetiva na prática onde ele vive. Então, se nós sabemos tudo, se o conhecimento está aí, né, nesse novo paradigma, como eu falei, né, mas também nós não podemos nada, né? Obrigado, Rafael. Inclusive, eu já ia lhe pedir, porque eu esqueci de colocar aqui, coloquei, mas não estava marcando o cronômetro. Então, se nós não podemos nada, então para que serve esse conhecimento? Então, será que um conjunto de conhecimentos que vem sendo repassado, inclusive pela tradição, tanto filosófico ou não, né? Mas eu sou um forte defensor, inclusive, da tradição. Mas se há um conjunto de conhecimentos que vem só sendo repassado, mas que ele não serve, basicamente, né, no sentido, né, pragmático, pode ser também, mas ele não serve a essa vivência ou essa ação efetiva na prática cotidiana, então ele serve a quê? Eu vou dar um dado interessante. Enquanto nós hoje estamos discutindo, eu acho que até o colega, foi Raimundo, que falou justamente em fazermos essa utilização de novas tecnologias. Aqui o Rio Grande do Norte realmente proibiu o uso de celulares. Mas veja, eu vi uma reportagem recentemente que as escolas do Vale do Silício, desde 2019, 2020, vem proibindo todo e qualquer uso de tablets, de computadores na escola. Quer usar, vai usar no laboratório, mas o sujeito ele não
não faz uso do PROC. Mas aí qual foi a justificativa? Justamente porque os estudantes, e ali é uma região extremamente, do ponto de vista econômico, forte, né, onde saem os grandes empresários e os grandes executivos, mas justamente para resgatar um valor que nós da filosofia já conhecemos, que é a capacidade de concentração. E essa capacidade de concentração leva justamente ao sujeito a ter capacidade de tomar decisões mais efetivas em cargos de liderança. Mas, para as demais escolas, ainda continua essa educação, né, com base em plataformas. Então, obviamente, essas questões elas estão permeadas aí em torno dessa estrutura econômica. Uma outra pergunta também que, claro, né, se é necessário recriar, realocar, reestruturar tanto a escola, como a educação como tudo, como o próprio ensino de filosofia, mas essa questão precisa ser colocada, né? Quem e quais instituições devem cuidar e deter o monopólio dos conhecimentos? Quem é que detém o monopólio desse conhecimento hoje, né? Então, como é que nós vamos comunicá-los, armazená-los? Quem deve ser o seu público, seus interlocutores, né, e seus beneficiários? A quem é que determinadas informações chegam e a quem que outras não chegam? Então, só para finalizar, é um grande laboratório, porque enquanto eu trabalho no Colégio Diocesano, que é uma escola para a região aqui de classe média alta, eu também trabalhei, agora não que estou afastado, mas vários anos na escola pública, no interior, onde a realidade ela ainda é muito mais complexa e, digamos assim, em termos de pobreza, em termos de violência, etc. Então, a discrepância é muito grande. Enquanto determinados saberes chegam a determinado público, outros ficam desassistidos. Então, mas essa ainda é a estrutura que nós temos. E aí, eu acho que a grande causa dessa angústia toda é porque realmente uma instituição já está morta, a instituição, outro grupo de pessoas estão deslocadas, e o próprio público a quem se destina a esses processos educacionais não se veem representados ou incluídos. Então, agora finalizando mesmo, recentemente não, coisa de mais de um ano atrás, li um livro do Itamar Vieira Júnior, O Tortarado, enquanto uma das personagens dizia o seguinte: tinha uma escola lá que o prefeito tinha feito, e uma senhora lá falava do imperador, falava de não sei quem, ela não via sentido nenhum aquilo, porque o que ela queria era acompanhar o pai na roça, ela queria saber como é que o pai cuidava das plantas, conversava com a terra, propriamente dito. Então, basicamente, é um outro aspecto, que como a professora Helene falou, o próprio currículo imposto é um currículo deslocado. Agora, esse deslocamento, obviamente, tem uma série de outros interesses que não é possível discutirmos aqui. Então, eu agradeço ao espaço, vou encerrar. Então, essas são algumas inquietações, não são nenhumas, não trago nenhuma resposta pronta, mas partindo do pressuposto que realmente a principal causa para um dos aspectos, ou pelo menos, né, para essa angústia que perpassa todos que fazem os processos educativos, é porque, principalmente, a escola, ela é uma instituição que já, tal como nós a conhecemos, ela morreu. Então é isso, eu agradeço e fico à disposição para qualquer questionamento, qualquer crítica e discordância, por favor. Obrigado, Giliar. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, comentário sobre a apresentação do Giliar? Eu aqui, Ramiro, voltei. Me chamou muita atenção essa expressão de a escola está morta, né? A escola morreu. Me lembrou muito quando uma máxima nietzschiana, quando ele fala que Deus está morto, aquele espanto, aquele incômodo que todo mundo tem quando escuta essa fala. Professor, como é que o senhor poderia explicar assim, de uma maneira para a gente esse conceito? Não sei se foi o senhor quem criou, na sua pesquisa, na sua tese. Como é que essa escola morreu? A escola, em que sentido? A escola é instituição escolar, porque eu sou muito a favor da ideia de que a instituição escolar ela é multicultural, né? Então a escola morreu para quem? A escola morreu para os professores, morreu para os alunos, não só de filosofia, mas como no contexto geral, né? Porque a gente também não pode
dizer que a escola está morta a partir do viés filosófico. Ela vive a partir de outras coisas também. A filosofia é um ponto a mais dentro da escola. Por exemplo, a escola do Ceará, a escola do Rio Grande do Norte, como diz aí o sotaque de vocês. Né? Então, como é que essa escola morreu? Como é que você poderia explicar de uma forma mais objetiva? Não, na verdade, eu acho que isso é um conceito que já vem surgindo, inclusive vi me recordo, um colega que escreveu na coluna POF recentemente, essa mesma expressão, inclusive eu tomo dele, vou me recordar. Então, essa ideia de que realmente, mais ou menos, ele falou nesse aspecto. Então, quando eu falo de escola, a escola está morta, eu estou falando, e aí você tem razão, a escola é uma instituição multicultural. Eu falo dessa escola, instituição, está aí, né, no decorrer da existência do Estado moderno, mas principalmente nesses últimos 50 anos, que é aquela que foi criada, foi elaborada para formar sujeitos, né, e se gerar determinadas expectativas, a partir de determinadas expectativas, seja do ponto de vista comportamental, mas também, acima de tudo, em relação a que conhecimentos o sujeito deve adquirir. Né? Então, essa é a escola que eu estou me referindo, a escola enquanto instituição. E volto a dizer, eu não estou dizendo que a escola não é importante, sim, né? Mas não mais essa. Por quê? Porque simplesmente ela ficou para trás. Os currículos, as estratégias, elas ficaram para trás, elas não acompanharam. A própria estrutura, de um modo geral, física, ela ficou para trás. Veja que, se você pegar uma escola de 20, 30 anos, aqui a grande maioria tem mais de 50 anos, as escolas, né? A sua grande maioria. Poucas são as que estão surgindo hoje. Elas precisam ser reformadas porque ela não foi feita, por exemplo, para um sujeito que tem uma limitação física. Não tem uma rampa, não tem nada. Então, ela foi feita para um determinado público, ficou para trás. E, inclusive, nos próprios saberes. Então, veja, ela ficou para trás nesse aspecto, ela morreu nesse sentido. Ela não dá mais conta, aí você foi muito feliz usando a frase Nietzsche, ela não dá mais conta dos anseios e das necessidades que esse sujeito que vive, principalmente nessas 2 últimas décadas do século XXI, mas esses que estão chegando, principalmente esses adolescentes que vivem num outro universo, veja, essa escola, você passa vários anos para aventurar chegar à universidade, que faz parte dessa estrutura, não faz mais nenhum sentido para eles, porque a maioria, e você sabe muito bem, a ideia de status social é outra, e nós não temos nem sequer o melhor argumento para dizer que vale a pena ele ficar na escola. Porque eu conheço aqui na minha região alunos jovens que ficaram milionários sendo TikTok, por exemplo. Então, não estou nem julgando, não estou dizendo que é ruim, não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que justamente isso não faz sentido, por quê? Porque ela não atende mais a essas necessidades, tanto de valores, tanto de ideias, quanto de tecnologias e quanto de expectativas. Então, no meu modo de ver, e aí a gente fica meio que angustiado, o estudante não quer, o menino não quer, a família não quer, mas esse não quer tem algo muito mais enraizado, fora as desigualdades que são extremas, que acabam também chegando, principalmente na escola pública. Isso é um outro fator. Mas, de um modo geral, quando eu digo que a escola morreu, eu estou falando desse tipo específico de escola, de instituição. Até a diocesana, professor, também? Não, a escola diocesana, veja, escolas diocesanas, por exemplo, que são escolas confessionais, ela tem um público muito específico, muito seleto. Então, o currículo ainda é de mais de a estrutura ainda é de mais de um século, etc, etc. Mas, veja, essa mesma escola que tem o seu ar ainda, né, monástico, até mesmo na estrutura, né, ela também está morta. Porque é perceptível na própria classe média que já não atende mais esses anseios. Ainda há uma resistência, por quê? Porque daí ainda de onde sai boa parte dos profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados, então há uma resistência. Mas até esse grupo, também já não está, a escola já não está mais atendendo às necessidades dele. E aí, assim, eu não sei se o que se espera da escola é justo ou não, é bom ou ruim,
mas apenas um diagnóstico que eu estou vendo a partir de uma perspectiva. Obviamente, podem existir outras, né? E devem, claro, existir outras que vejam de forma diferente da minha, mas eu particularmente, eu vejo que uma das causas dessa ausência de sentido, ou dessa perca de sentido, é porque realmente ela morreu. Bom, não sei se respondi. Sim, em relação a essa perspectiva de que, bom, a escola não dá conta, e daí você menciona, bom, essa classe média também, para essa classe média também a escola não faz sentido e tal. Ela não atende às expectativas, né? Mas isso não seria um aspecto até mesmo positivo da escola em não atender determinadas expectativas de determinados setores da sociedade? Porque, por exemplo, há certos setores da sociedade brasileira, como a Eleni mencionou e citou, que tem expectativas muito nefastas para com a sociedade, né? Isso. E se a escola atendesse essas expectativas, não seria um aspecto, digamos assim, negativo da escola, ou uma escola que simplesmente reproduziria e atenderia a certas expectativas espúrias, por exemplo? Isso é uma boa pergunta, professor. De fato, a escola propriamente dita, ela realmente não está aí para atender os interesses de todo mundo, individuais ou determinados grupos. E, inclusive, o próprio espaço de socialização talvez seja uma das poucas resistências a que tem ainda esses movimentos extremamente violentos, racistas, etc. Por exemplo, imagine um racista, aquela defesa pelo homeschool que nós tínhamos antes da pandemia, né? Determinados grupos. Nesse aspecto, realmente, nesse sentido, a escola continua sendo muito importante. O que eu digo, a minha, que é uma angústia também, e a reflexão que eu trago, é que isso aqui é apenas mais um dos elementos, né, que faz com que a própria escola ela já não tenha essa percepção da sociedade como um todo, de que realmente ela é aquele lugar em que nós precisamos defender, nós nos sentimos representados, digamos assim, ou ainda seria o único lugar, o único caminho para a formação do sujeito de um modo geral. Nós poderíamos resgatar isso, mas à luz de um outro contexto, de outros valores. Porque, veja, eu sou de uma época também que realmente os nossos pais muito pobres diziam, olha, a única coisa que eu posso lhe oferecer é o estudo. Mas que estudo é esse? Era formação acadêmica para você alcançar um determinado status. Beleza. A escola não atende mais a isso. Então, o que é que nós precisamos colocar no lugar para que se ainda tenha essa referência positiva à escola? Então, basicamente nesses termos, porque, infelizmente, esse percurso, ele não me interessa mais. Mas essa questão que o senhor coloca é uma questão que, realmente, de fato, eu não tinha pensado por esse caminho e tenho certeza que vou rever, porque, de repente, pode ser um freio e um contraponto a um outro modelo. Mas, veja, a própria escola, se ela é um reflexo da sociedade, ela transmite aquilo que, nas suas políticas públicas, o que uma determinada organização ou quem ocupa o Estado transmite, ela também atende a interesses muito espúrios, né? Haja vista aí todas as reformulações que nós já tivemos. Então, realmente, é uma pergunta muito interessante e que eu vou trazer aqui para tentar investigar um pouco mais, mas eu vejo nessa perspectiva. Não sei se atendia ao seu questionamento, professor. Sim, muito obrigado. Pessoal, acho que o nosso tempo acabou.